aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, com a proteção de Jesus, nosso Mestre e Governador espiritual da Terra, agradecendo a proteção e inspiração dos bons espíritos, que sempre estão com os que fazem da caridade e do amor roteiros da própria vida. Na técnica, temos o nosso querido Tavares, e aqui conosco, compartilhando este programa, nosso amigo Ronaldo Gomes, a quem passamos a palavra para a sua saudação inicial. Muita paz, saúde, que Jesus os abençoe, que possamos apenas aqui ser um intérprete dos nossos próprios anseios em relação ao que a espiritualidade nos traz de melhor para a nossa evolução, nosso progresso, desenvolvimento e, sobretudo, o amor de Deus sobre todos nós. Muita paz e gratidão a todos mais uma vez por estarmos aqui. Muito bem. Hoje, no programa Espiritismo e Educação, nós vamos tratar do tema reencarnação, instrumento pedagógico divino. E você que nos acompanha pode participar enviando as suas perguntas pelo WhatsApp, já vai estar aí na sua tela, e também diretamente no Facebook e no YouTube, porque você pode nos assistir e também realizar a sua pergunta dentro do nosso tema. E para introduzi-lo, nós vamos pegar então o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra básica do Espiritismo, porque já que vamos falar de reencarnação e como esse princípio do Espiritismo influencia a educação, nós vamos então passar a palavra a Kardec e aos espíritos superiores na questão 132, que está abrindo o capítulo 2 sobre a encarnação dos espíritos, no tema finalidade da encarnação, ou seja, em outras palavras, por que nós nascemos, por que nós encarnamos, por que vivemos aqui na Terra? Respondem, então, os espíritos. Deus a impõe, ou seja, a encarnação, com o fim de levar os espíritos à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Muito bem, esta é a questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde então os Espíritos nos informam que nós encarnamos e temos várias encarnações para darmos continuidade ao nosso progresso,
cumprirmos aqui na Terra uma missão divina. E, muitas vezes, por estarmos aqui na Terra, temos que passar por expiações, passar por provas. A grande questão que nós vamos ter que abordar hoje aqui é de entendermos que todos nós somos espíritos ou almas imortais, que não temos só esta existência. Nós já tivemos existências anteriores, como provavelmente teremos ainda outras existências ou encarnações futuras para, então, darmos continuidade ao nosso progresso. E aí, Ronaldo, aí nós começamos a pensar assim, bem, então, se eu sou um ser imortal, espírito ou alma, como queiram, e eu já tive várias vidas, e hoje eu estou nesta vida, isso quer dizer que quando eu nasci, neste mundo corpóreo, eu já estava vindo do mundo espiritual e já tenho, né, experiências de outras existências. Mas, Ronaldo, e onde estão essas experiências das outras existências se eu não lembro coisa alguma? O que adianta falar de reencarnação se a única coisa que eu sei é que eu sou o Marcos Demário desta existência, desta atualidade, e não tenho a mínima ideia do que eu fui, do que eu fiz, de nada em relação ao passado. Então, acho que não muda nada, né, em relação à educação. Você considerar que a criança é um espírito reencarnado ou não considerar? Ou muda? Olha que beleza a lei divina. Questionar a lei divina é complicado, mas vamos lá. A beleza da didática já começa com a própria oportunidade das existências que nós temos, e são várias, porque precisamos desenvolver o lado afetivo e cognitivo nosso, evolutivo, mas, principalmente, essa didática está ligada ao nascimento, ou seja, renascemos como criança. Olha que beleza! Sem saber do que nós fomos, do que fizemos, mas existe uma palavrinha por trás disso, se chama latente. Fica ali latente. Nada se perde no que fizemos. Aliás, a única coisa que fica gravada em nós, como diz o Livro dos Espíritos, onde está gravado a lei de Deus, e Kardec pergunta e os Espíritos respondem, em vossas consciências. Olha outra didática. Então, nós percebemos, Marco, que esse estado latente, e quando nós nascemos nesse lado didático, belezamente falando, dessa didática do nascer de novo, que Jesus já falava com Nicodemos, nós temos várias encarnações, esquecemos o nosso passado. E um detalhe importante dessa outra didática é que você não vai reparar ou resgatar numa próxima encarnação. Essa próxima pode ser bem mais longe do que imaginamos, porque a lei divina nos dá várias encarnações, várias outras personalidades que vamos adquirindo para o nosso processo evolutivo de crescimento até repararmos aquela falta cometida. Isso é uma outra didática. Você quer que enumere outras? São várias didáticas. O esquecimento, então, portanto, é uma didática, mas fica latente. Eu penso, Marcos, que eu queria fazer uma pergunta a você. Mas será que Deus não erra nesse momento, nesse esquecimento? Até porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tenho uma raiva de você, Marcos. Eu odeio você, mas você nunca me fez nada. Não seria didático para Deus que eu lembrasse agora, nesse exato momento, por que tanta raiva que eu tenho de você? Mas eu não me lembro. Até porque eu gosto, eu sinto uma simpatia por você, mas há algo em mim que eu tenho essa raiva. Não era melhor lembrar logo a razão do porquê? Muito bem. Ronaldo, eu vou começar respondendo como os espíritos, em algumas respostas também, se colocaram a Kardec. Quem és tu para questionar a vontade divina? Claro, Deus, para nós espíritas, é soberanamente justo. Ele é a perfeição absoluta. Ora, o ser que é a perfeição absoluta
não pode se equivocar, ele não pode errar. Então, se temos o esquecimento das encarnações passadas, esse esquecimento tem que ter um motivo muito justo. E o exemplo que você deu, Ronaldo, já nos dá esse motivo. Ora, você sente um misto de emoções, né, de sentimentos, né? Odeia, mas, de um outro lado, tem uma certa simpatia. Já pensou, Ronaldo, se Deus não tivesse dado o esquecimento do passado para nós, e você, ao me olhar, ou qualquer outra pessoa, você lembrasse, né, mas tudinho mesmo, naquela imagem bem viva, por exemplo, do que eu teria feito com você, você não conseguiria viver. Você olhasse lá para o seu professor na faculdade, é aquele que lá na época tal aprontou não sei o quê, nós não conseguiríamos viver, porque estaríamos sempre com essa lembrança lá do passado. Por isso que o esquecimento é importante. Mas você focou muito bem a questão, dizendo que o que fizemos no passado e o que somos fica latente. Aí o Espiritismo, olhando a reencarnação, traz para o campo da educação duas coisas da máxima importância que nós temos que observar nas crianças: as ideias inatas e as tendências de caráter. É interessante que foi ontem estavam conversando comigo e lembrando o episódio aí de uma criança da família, né? E a companheira dizendo assim, Marcos, você tem que ver, mas tem 6 anos, mas parece que ou foi rainha, sabe? Ou deteve muito poder, porque é uma coisa impressionante, ela chega, já olha para você e já determina as coisas. Já quer isso, quer aquilo, daquele jeito, não aceita não sei o quê. E eu conversando com ela, disse assim, pois é, essas são as chamadas tendências de caráter que o espírito traz. O que ela foi exatamente no passado, nós não temos como saber. Mas, observando as tendências, nós já percebemos, opa, essa daí não sabe ter limites, essa daí não aprendeu isso lá na sua vida passada e ainda está trazendo essa tendência. Bom, o que você tem que fazer enquanto educador, enquanto educadora? Tem que corrigir, tem que dar os limites, porque não é possível que uma criança, né, que nem passou dos seus 6 anos de idade, ela dê ordens. Aliás, essa é uma inversão de valores, não é, Ronaldo? Crianças pequenas dando ordem dos pais. O nosso querido Mário Sérgio Cortella, esse grande educador brasileiro, ele conta uma cena que o impressionou e ele realmente diz, gente, como é possível isso? Estou lá no restaurante com minha esposa, né, meus filhos, aí entrou um casal, também com seus filhos, aí lá o garotinho, que devia ter o quê? Devia ter uns 3 anos, no máximo, talvez 4, no máximo. E o pai, com ele ali, olha assim, filho, você quer sentar aonde? E aí o garoto escolheu o lugar para sentar. Filho, você quer comer o quê? Como se o garoto fosse escolher a comida no cardápio. Filho, você quer? Filho, você... Ou seja, a criança de 3, 4 anos é que manda nos pais. Quer dizer, nós estamos com os valores invertidos. Então, quando falamos de reencarnação, nós temos que ter essa bênção do esquecimento do passado, mas não deixar de observar as tendências inatas, as tendências de caráter e as ideias inatas que esse espírito está trazendo. Porque aí entra, né, Ronaldo, a educação desse espírito. Até porque, Marcos, é interessante, porque muitos questionam. Poxa, então, eu nasci para ser pobre? Eu nasci para sofrer? Para passar fome? Não. Nós temos a mania de entregar a Deus as responsabilidades que são nossas. Nós esquecemos que eu fiz alguma coisa e tenho que reparar. O mal foi eu que deixei de fazer o bem em algum momento. Uhum. Porque nós temos a tendência de jogar todas as nossas responsabilidades até para a lei divina que está errada. Isso é um fator muito errado. E onde está escrito na lei divina que eu
tenho que morrer pobre, que eu tenho que nascer pobre, que eu tenho que morrer de fome. Não, ninguém é fadado a isso. As minhas ações e as minhas escolhas, que poderá ser uma das reencarnações, que poderá ser mudada por mim, vai depender de mim. Eu estou colocando isso, Marcos, para uma desmistificação que existe no movimento espírita. Não, meu irmão, olha, Marcos, você está passando por isso, é o seu merecimento, você tem que passar por isso. Como assim? Aí fica ali morrendo de fome. Você está me entendendo? Tem que desmistificar. Pode Exatamente. Falar. Nós espíritas, nós não trabalhamos essa questão do chamado karma. O karma vem do sânscrito, é utilizado pelos nossos queridos irmãos lá da Índia, mas ele tem o significado daquilo que não é possível transformar. Aí vai exatamente nesse discurso. É como as pessoas dizem, é o seu karma, você tem que se resignar, você nasceu para isso, deve ser um determinismo divino para você. O Espiritismo não usa esse discurso, porque o Espiritismo reconhece que todos nós temos o livre-arbítrio e a força de vontade. E o Espiritismo reconhece a lei do progresso. Está aqui na questão 132. Qual é a nossa missão? Progredir moralmente, intelectualmente, porque nós estamos aqui para avançar para a perfeição, ao estado de espírito puro. Ora, se a lei divina for determinista nesse sentido do karma, não tem como fazer esse progresso. Então, nós não admitimos isso. O Espiritismo não admite isso. Isso não é princípio espírita. E aí, olhando a criança, como educadores, estão olhando, né, reencarnação e educação, nós temos que mudar, por exemplo, um discurso que muitos professores fazem e muitos pais também fazem. Olha, se você continuar assim, não vai ser nada na vida. Nós temos que mudar essa fala. Claro que ele vai ser algo na vida e pode ser algo muito bom e importante para nós aqui na humanidade. Agora, ele precisa de estímulo, ele precisa de disciplina, ele precisa de limites, ele precisa ser reconhecido nas suas tendências, nas suas ideias inatas. Você vê, por exemplo, que está lá o garoto, adora um teclado, adora música. Aí você olha para ele e diz, vou fazer do meu filho um grande matemático, é o sonho que eu tenho na vida. Que matemático? Você não está vendo que ele vai ser um grande musicista ou algo parecido, que ele vai para o campo das artes. Então, cuidado com isso. Como também não existe, não é, Ronaldo? Não existe o garoto, a garota, enfim, não existe a criança, o adolescente, o jovem. Não existe a criança burra. Isso não existe. Não é um espírito. Não está reencarnado. Não quer dizer que já teve outras existências, portanto, já tem um acúmulo de experiências, de conhecimentos. Não pode ser burro, não é, Ronaldo? Isso aí você está colocando muito bem, porque muitos de nós, adultos, nos esquecemos que nós fomos criança, passamos pelas mesmas variantes de todas as fases da idade. E fazer isso é atrofiar mentes e pela qual somos responsáveis por isso. Atrofiar mentes, atrofiar a vida de uma pessoa quando criança. Os medos e os traumas, muitas vezes, eu vou botar até a porcentagem minha, particular, do que eu quero falar. Das nossas reparações do passado, talvez 2% pertença ao passado. Talvez 2%. Não quero botar muito. As demais é o que eu estou construindo nesta nova reencarnação. Porque eu posso estar nessa encarnação adquirindo experiências para possível reparação no futuro de outras coisas que eu passei, não necessariamente dessa. Então, nós temos que quebrar, desmistificar muitas coisas em relação à encarnação, porque tudo é o passado e nessa hoje eu já estou reparando. Não é bem assim. O amor cobre multidões de pecados. Como assim?
as nossas ações podem ser mudadas e transformadas. Vamos recordar aqui, novamente, o Livro dos Espíritos, mas na questão 380. Kardec pergunta: numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? E aí responde os espíritos: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, ou seja, o cérebro, né, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento, e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Bem, essa questão nos leva a entender que o Espiritismo, lá em 1857, se antecedeu aos pesquisadores da psicogênese. Ou seja, o Espiritismo está antes de Vallon, de Piaget, de Vygotsky e outros pesquisadores dessa área, e informando que nós precisamos, sim, respeitar o desenvolvimento do corpo, que é um espírito reencarnado, que traz toda uma bagagem lá do passado, que vai revelar suas tendências de caráter e suas ideias inatas. Mas como o corpo ainda está na infância, esse espírito não pode se apresentar como um adulto. Não tem como. Então, o Espiritismo, lá em 1857, usando uma outra linguagem, mas já estava nos dizendo que existem os estágios de desenvolvimento psicológico. Não é, Ronaldo? Eu vou mais distante ainda, hein? Vou a pegadinha. O próprio Cristo, vejam bem, dá este exemplo. 12 anos de idade, olha que espírito está ali naquele momento, que envergadura de espírito, mas que com 12 anos falava de tudo. Mas só foi dar o seu passo importante na missão na idade madura. É isso que nós precisamos compreender. Já estava nele toda a situação da sua evolução, do grau de evolução, como o espírito de escola que Jesus era e é, mas respeitando a lei divina da qual ele mesmo falou mais à frente. Eu vim cumprir a lei e não derrogá-la. Então, percebemos aí, Marcos, com a própria vida do Cristo, mostrando o que você está acabando de falar, e que Kardec, com a universalidade dos espíritos, das comunicações, mostrando esse aspecto do sentimento, da afetividade, da inteligências múltiplas, enfim. Jesus não dá esse exemplo? Pois é, Ronaldo. Jesus tinha 12 anos, quando lá no templo de Jerusalém, encantou os sacerdotes, né, os doutores da lei, ficaram assim, encantados, sem saber explicar como que aquela criança, com 12 anos, conhecia tão bem as escrituras, os profetas, sabia explicar tudo aquilo. Isso nos remete de novo ao Livro dos Espíritos, na questão agora 379. Eu citei a 380, recuo só um pouquinho, questão 379. Pergunta a Kardec: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E aí, então, respondem os espíritos superiores: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve.
Bom, isso aqui é importantíssimo no campo da educação. Então, aquela criança, ou no caso de Jesus, que já estava entrando na adolescência, né, aquela criança pode ser um espírito muito adiantado, né, muito mais inteligente, muito mais moralizado do que os pais. Se nós olharmos Jesus, nós vamos ver que José e Maria eram simples, né, viviam na cidade de Nazaré, José era um carpinteiro, ou seja, teve só apenas aquela educação judaica formal, normal que se dava. Maria, como uma mulher judaica, muito provavelmente deveria ser analfabeta, porque a mulher judia praticamente não tinha direitos. Então, olhando para aquela família, José, Maria e Jesus, fazendo a peregrinação e entrando lá em Jerusalém, você vai olhar, esses daí são camponeses, né? Esses daí são lá da Galileia, né? Aliás, se dizia na época que da Galileia não podia vir grande coisa. Aí o garoto, dos seus 12 anos, entra lá no templo e tal, vai até onde estão lá um grupo de sacerdotes e começa a fazer uma pregação para eles, como se ele estivesse dentro da sinagoga ensinando a Torá, né, os escritos sagrados. E eu fico imaginando, né, Ronaldo, aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, um olhando para a cara do outro, e segundo a narrativa dos evangelistas, eles dirigiram perguntas ao garoto. E consta que Jesus respondeu a todas as perguntas, sem vacilar, e respondeu com profundidade. E aí, então, nos remete a essa questão 379 de Livro dos Espíritos. Ora, o corpo ainda é de uma criança, né, de um adolescente que está no início da sua adolescência, mas o espírito que domina esse corpo, que está nesse corpo, na atual personalidade, na atual existência, ele pode ser um espírito muito evoluído. Então, os pais e também os professores lá na escola precisam ficar atentos a isso. Por isso que Kardec diz, né, que um dos princípios da boa educação é a observação. Observa a criança, percebe, sente as tendências dela, as explicações que ela já vai dar, o seu desenvolvimento ou falta de desenvolvimento, se ela já traz com ela, né, a bondade inata, ou se pelo contrário, não, é uma criança que não sabe ter limites, e assim por diante. Se todos os educadores soubessem observar melhor, educaríamos melhor, não é mesmo, Ronaldo? Mas respeitando sempre, não, é isso mesmo, respeitando as fases de cada um de nós. O que nós vemos muitas vezes é forçar a maturidade, porque vê naquele espírito que está ali, ou naquela criança, o ser já parece que é mais sim, mas e na parte da moral, da ética, que precisa ainda ser desenvolvido? Nós estamos falando de inteligência. Jesus mostrou os dois lados, mas a mãe e o pai ficaram preocupados, respeitando a fase de criança que ele ainda era. É isso que nós precisamos compreender. Nunca, jamais forçar a maturidade daquela criança. Isso é um grande erro e nós vivemos e vivenciamos isso um tempo atrás e estamos vivenciando ainda isso hoje. Porque quer usar um batom, não respeita nenhuma fase das crianças, porque ela já quer fazer isso. Não é bem assim. Vamos saber respeitar as fases de nossas crianças, até porque lá na frente teremos consequências que, por muitas vezes, são graves. É verdade, Ronaldo, é verdade mesmo. O próprio Piaget estudou muito, né, essas fases, esses estágios de desenvolvimento. No livro dele, Para Onde Vai a Educação, ele diz que, em princípio, cientificamente, se poderia acelerar o desenvolvimento. Mas quais seriam os ganhos? E quais seriam os prejuízos para a criança? Então, é importante não forçar, não querer fazer da sua princesinha uma rainha. Por enquanto, ela é princesinha. Rainha, se for o caso, vai vir bem depois. Então, estudar um pouco de psicologia é muito importante para todos os educadores, tanto os pais quanto os professores, conhecer esses estágios de desenvolvimento e nunca esquecer. Olha, você está diante de um espírito.
Como você também é, né? Você também é um espírito, nós não podemos esquecer disso. E a bagagem do passado está lá no inconsciente. Está ali, está guardadinho. Pode ser que alguma chave, algum gatilho, até traga alguma coisa aí de volta. Às vezes não, mas na maioria das vezes não. Mas nós não podemos esquecer que as ideias que a criança está trazendo, que as tendências de caráter, isso que é o mais importante, que essa criança está trazendo, esse deve ser o foco da educação. Se nós queremos, e aí eu sempre dou esse exemplo, que se nós queremos um mundo melhor amanhã. E vamos lembrar, né, Ronaldo? Nós vamos desencarnar. Uma hora, nós vamos voltar ao mundo espiritual. Tá? Em palavras bem abertas, um dia nós vamos morrer. Mas é só o corpo. E eu, espírito, continuarei vivo no mundo espiritual. Vai acontecer que quando eu, Ronaldo, você que está nos assistindo, estivermos no mundo espiritual, vai passar um tempo e vai vir a notícia da necessidade de reencarnar, nascer de novo, como Jesus nos explicou. Ótimo, tudo bem, isso faz parte da lei divina. Como nós estamos encarnados agora, estaremos encarnados lá no futuro. Pois é, você educou corretamente as gerações, a nova geração atual? Você levou a nova geração para a ética, para a solidariedade, para o bem, para a fraternidade? Porque se você está aqui e agora, dizendo que esta humanidade está meio perdida, que as coisas estão de mal a pior, e que essa juventude atual não quer saber de coisa nenhuma, se você não fez a sua parte, que espíritos vão lhe receber lá no futuro, quando você tiver que reencarnar? Que pai e que mãe vão lhe receber? Eu estou falando isso porque é muito sério. Nós falamos de educação e de reencarnação. Eu e o Ronaldo aqui não estamos apenas fazendo apontamentos filosóficos, religiosos, sobre a reencarnação e a educação. Nós estamos falando, na verdade, da essência. A educação do espírito imortal é a essência para termos uma humanidade e mais rapidamente construirmos, né, chegarmos nesse mundo de regeneração que nós tanto almejamos, quando finalmente o bem vai predominar sobre o mal. Então, está aí, ó, você pode fazer agora a sua pergunta, que nós vamos entrar no segundo bloco. Pense nisso. O que você está fazendo na educação dos seus filhos, dos seus netos, dos seus alunos lá na escola. Já temos perguntas no ar. Opa! Não podemos ir a outra pergunta. Então, vamos lá. Já temos perguntas? Ótimo. Excelente. Vamos às nossas perguntas. Se for difícil, fica para o Marcos. Por que precisamos nascer neste mundo de dores e sofrimentos? Por que precisamos nascer neste mundo de dores e sofrimentos? Cleonice Mossoró, Marcos. Bem, este mundo é de dores e sofrimentos neste momento, mas será também um mundo de regeneração, o mundo onde o bem vai predominar sobre o mal. Na verdade, nós estamos seguindo apenas a lei divina da evolução. Os mundos, eles passam também por fases. Então, você tem o mundo primitivo, esse mundo primitivo evolui, passa a ser mundo de expiação e prova, evolui, passa a ser mundo de regeneração, evolui, passa a ser mundo feliz, evolui mais, passa a ser mundo celestial. Isso de acordo, obviamente, com os desígnios divinos, que são sempre desígnios superiores. Como se dá a evolução do mundo? Com a evolução das suas humanidades, ou seja, dos espíritos que compõem a humanidade daquele mundo. Vamos dar exemplo aqui do planeta Terra. O planeta Terra já foi mundo primitivo, mas houve todo um processo evolutivo
até que ele adentrou a faixa de mundo de expiações e provas, que é, por enquanto, a nossa atualidade. Mas por que nós temos, então, dores e sofrimentos? Porque é um mundo de expiações e provas. E por que é um mundo de expiações e provas? Porque os espíritos que encarnam aqui na Terra ainda são espíritos inferiores. Ou seja, espíritos manchados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença, pela insensibilidade, pela vaidade. Tudo isso que ainda nos caracteriza, e nós não podemos aqui dizer que não. Claro que uns têm isso num grau muito mais intenso e outros em grau menor, porque já estão conseguindo superar e já estão conseguindo adentrar ao campo do bem e do amor ao próximo. Os Espíritos nos informam, lá em O Livro dos Espíritos, que, na verdade, hoje, nós não podemos nos chamar de civilização. E sim, na verdade, nós só podemos nos classificar como sendo não uma civilização, mas uma sociedade mais desenvolvida intelectualmente. Por que nós não somos uma civilização aos olhos dos espíritos superiores? Porque eles dizem que uma verdadeira civilização é onde se pratica plenamente os ensinos morais de Jesus. E nós ainda estamos longe disso. Vamos continuar a ter dores e sofrimentos enquanto não fizermos a opção pelo bem, pelo amor, pela paz, pela fraternidade, enquanto não vivermos dentro dos reais valores humanos, ou seja, as virtudes. Não é que nós não estamos aqui por castigo divino. Nós estamos aqui apenas e tão somente colhendo o que viemos semeando. Para se ter uma ideia, no século XX, que está tão encostado aqui conosco, né, já que nós estamos no início do século XXI, no século XX, somente as duas grandes guerras mundiais ceifaram quase 100 milhões de vidas. Fora os que ficaram feridos, perdidos, e toda a destruição e sofrimento. Ainda no século XX, as pequenas guerras civis, epidemias, terremotos, maremotos, etc., etc., dizimaram mais 100 milhões de seres humanos, fora todo o sofrimento gerado nisso. O século XX, nesses termos, foi um dos séculos mais violentos da nossa humanidade. Como não querer, ainda nesse século XXI, não sofrer as consequências de tudo isso? Mas Deus é amor. E vai ser através do amor que nós vamos reparar esse passado, aprendendo a perdoar, compreender, tolerar, amar e deixar de pensar no individual para pensar no coletivo. E aí nós teremos, mais rápido do que imaginamos, o estabelecimento, então, do mundo de regeneração. E lembrando que o mundo segue evolução. Se estamos nesse mundo, não é a culpa do mundo. É o nosso mundo interno, nossa psicosfera, que junto com outros vai transformando aquele mundo. Que o mundo está ali materializado. Então é a necessidade daquele mundo, por conta ainda da psicosfera nossa, muito materializada para aquele mundo que ainda é necessário para nós no processo evolutivo. Próxima pergunta. Será que os problemas de relacionamento na família estão ligados a vidas passadas? Boa pergunta. Olha a pegadinha, hein, Marcos? Será que os problemas de relacionamentos na vida estão ligados a vidas passadas? Célia, São Paulo. Célia, não totalmente. Nós não podemos esquecer que temos o livre-arbítrio. Né? E o livre-arbítrio também causa problemas no relacionamento familiar. Mas, sim, muitos dos problemas de relacionamento, eles vêm, sim, das existências passadas.
porque viver em família é uma bênção divina. A família, né, o grupo familiar, ele é utilizado para que espíritos belicosos entre si possam, juntos, se perdoar e, finalmente, conseguir superar o passado para se amar. Óbvio que não é tão fácil, que não é tão simples, e aí, então, nós temos essa questão do que vem do passado. Mas tem o hoje, não? Que nós temos o livre-arbítrio, e nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. Vamos fazer aqui, vamos dar um exemplo. Que você reencarnou e ali no tempo X você deveria se encontrar com o fulano Y. Tudo foi lá planejado do mundo espiritual, para que vocês dois juntos pudessem fazer isso, pudessem fazer aquilo, receber os filhos que são outros espíritos, enfim, tudo planejado. Mas antes desse tempo de você encontrar o Y, você viu surgir no horizonte o Z. Mas o Z não tem nada a ver, não. Mas você se encanta com ele, porque sabe como é que é? Não olha nem para mim, nem para o Ronaldo, mas ele é musculoso, loiro, né? Aquela coisa toda, academia, sarado. Aí você acha que o Z é sua alma gêmea. É o seu príncipe encantado. Você tem livre-arbítrio. E você resolve se unir com o Z. Mas você só viu no Z a beleza física, o status social dele. Você não viu a alma de Z, que vai se revelar agora entre as quatro paredes do lar. E vai passar 6 meses, se é que você vai aguentar 6 meses, vai passar 6 meses, você vai lá, está toda arrependida, está sofrendo, ele não é nada daquilo que você imaginou que fosse. Percebe? Não tem nada a ver com existências passadas. O mau uso do livre-arbítrio, fazendo com que você se desviasse daquilo que havia sido planejado, projetado no mundo espiritual para esta encarnação. Por isso que Kardec fala da existência das causas anteriores das aflições, ou seja, como você colocou, algumas coisas dos nossos relacionamentos estão lá vinculadas ao passado, mas tem as causas atuais das aflições, o mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, antes de pensar em separação, qualquer outra coisa, coloque Jesus na sua família, no seu relacionamento. Pense o que Jesus faria lá no seu lugar. Comece a introduzir o evangelho no lar, a oração pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelos filhos e demais familiares. Ou seja, comece a se trabalhar à luz do evangelho para aparar essas arestas. Corrigindo um ditado popular que se diz, né? Aqui se faz, aqui se paga. O Espiritismo corrige esse dito popular e diz, não, aqui se faz, isso é verdade. E aqui se repara, essa é a bênção divina da encarnação. Procure a renúncia, procure a abnegação, procure o evangelho, independente se a causa for atual ou se ela estiver ligada a vidas passadas. Porque nós não podemos mudar o passado. Mas, como nos lembra o Chico Xavier, no hoje, nós podemos começar a construir um futuro bem mais lindo, mais em paz, feliz, e é o que nós temos que fazer. Muito bem, Marcos. E olha outra didática aí, que é nascermos e estarmos com uma família. Processo didático aí das reparações. Muito bom. Próxima pergunta. Não seria melhor saber quem são meus filhos e quais são suas necessidades espirituais? Valéria, São Paulo também, Marcos. Bom, minha amiga, olha só. Voltamos ao tema do esquecimento do passado. Sabe por que existe o período infantil? É para nos encantar, nos sensibilizar. E você pega, né, aquela criança recém-nascida e você já sente
espontaneamente um amor àquela criança. Mas você não sabe nada dela do passado. Você não sabe que espírito está ali nos seus braços. Mas você ama. É o amor materno, é o amor paterno, que já surge espontaneamente. Pô, minha amiga, imagine essa criança nascer, ela ser trazida aos seus braços, você olhar para ela e dizer, epa, esse é aquele que lá no século XV me matou por causa de não sei o quê. Como que você vai amá-lo? Como é que vai cuidar dele? Não teria como, né? Já só de olhar, já saber quem ele foi. Por isso nós temos o esquecimento do passado. Agora, saber as necessidades espirituais dele é o que nós já comentamos aqui. Basta observar. Observa o seu filho, perceba as tendências dele e você logo vai perceber o que ele precisa de limites, de disciplina, o que ele precisa, porque não vamos falar só pelo lado negativo, mas o que ele precisa também de apoio para as coisas boas que ele está trazendo, para alicerçar melhor as suas virtudes. A observação é importantíssima na educação. E aí eu vou saber o que eu preciso fazer com os meus filhos, lembrando que cada um é uma individualidade, é diferente, traz as suas experiências, as suas tendências, e eu vou ter que saber trabalhar com cada um. Então, não importa o que foi no passado, onde viveu no passado, o que fez no passado, isso não importa. E seria muito ruim se nós soubéssemos. Quais são as necessidades evolutivas, espirituais dele? Ora, uma é para todos nós. Todos nós que estamos aqui na Terra precisamos aprender a amar. Não tem um espírito sequer aqui na Terra que não precise desse aprendizado. Ou de ser reforçado, pelo menos, nessa área. E aí você observando, na medida que ele cresce, o que ele fala, o que ele faz, como faz, as brincadeiras que gosta, você vai vendo as necessidades dele. E aí vai, como educadora, vai então trabalhando dentro disso, sempre com uma diretriz que o Espiritismo nos dá. Porque a questão não é que seu filho seja espírita, seja judeu, seja católico, seja evangélico, seja lá o que for. O mais importante de tudo é que os seus filhos sejam homens e mulheres de bem. Então, esse é o grande trabalho que nós temos que fazer e, com certeza, nós estaremos atendendo às necessidades espirituais dos nossos filhos. E lembrando, perfeito, Marcos, que é uma via de mão dupla. Nós também estamos ali aprendendo. Nossos filhos, muitas vezes, vêm para nos ensinar também. Com toda certeza. Próxima pergunta. É verdade que os espíritos solicitam oportunidade de reencarnar aqui na Terra? É verdade que os espíritos solicitam oportunidade de reencarnar aqui na Terra? Helenice Cuiabá, Marcos. Bem, alguém que está assistindo o nosso programa pode assim pensar, claro que não, né? Já pensou? Você está no mundo espiritual e vai querer nascer aqui nesse mundo? Para quê? Para vir aqui só para sofrer? Para enfrentar uma existência cheia de dificuldades? Pois é, mas a resposta é sim. Sim, quando nós estamos desencarnados, quando nós estamos no mundo espiritual, o nosso ponto de vista muda. Nós vemos a existência terrena por uma outra ótica. Aí é que nós vemos a importância de estarmos aqui e sermos colocados à prova para que possamos, então, progredir. Nós não olhamos, quando estamos desencarnados, para este mundo com essa perspectiva que temos aqui. Aqui nós pensamos assim, Senhor, quando eu desencarnar, por favor, me tira desse planeta. Aqui eu não quero voltar mais. Aqui é muito sofrimento, é muita dor, é muito egoísmo. Isso nós estamos pensando no aqui e agora.
Mas quando estivermos de volta ao mundo espiritual, nós não vamos pensar assim. Nós vamos ver que reencarnar é bênção divina, que a reencarnação é um instrumento pedagógico divino, que é reencarnando e vencendo as provas da vida material que nós evoluímos com mais rapidez. Então, sim, é verdade. Os espíritos solicitam, sim, a bênção de reencarnar aqui. Marcos, e com o detalhe, quando desencarnar, falou tudo aqui, você acabou de falar, mentira, desencarna. Ué, mas fui eu mesmo que pedi para reencarnar, de estar ali do lado do Marcos, aturando o Marcos até hoje. Mas é isso, é bacana, Ronaldo. é bacana, muito bacana. Próxima pergunta. Em que a reencarnação modifica nosso olhar sobre a criança e a educação? Muito boa pergunta. Vera Lúcia João Pessoa, Marcos. Bem, eu diria que muda tudo. Muda tudo. Porque, atualmente, as filosofias que regem a educação, com as suas exceções, obviamente, se olharmos aqui o Brasil, a filosofia que rege a educação é uma filosofia materialista. A criança é o ser que surge lá no nascimento e que terá seu fim na morte. E só se olha em todas as pesquisas, tanto psicológicas, pedagógicas, enfim, só se olha o desenvolvimento do corpo. E até hoje a nossa ciência está procurando a nossa inteligência e o nosso pensamento aqui no cérebro. O cérebro é apenas instrumento material do qual o espírito se serve. Nada mais do que isso. Os neurônios não pensam. Aliás, eu acho incrível que ainda tenhamos cientistas defendendo a tese que o nosso pensamento é uma realização das secreções neuronais. Minha gente, por favor, nós não somos só essa matéria. Então, a reencarnação muda completamente a filosofia que rege a educação. E vai mudar, então, a educação. Hoje, a educação, não é, Ronaldo? Hoje, a educação é instrução. Hoje, a educação é ensinar conteúdos de disciplinas curriculares, conteúdos pré-formatados. É isso que nós temos na escola hoje. Hoje, as escolas, sejam públicas ou particulares, elas estão voltadas para formar tecnicamente, para que os seus alunos consigam passar nas provas, consigam passar nos testes, nos vestibulares da vida e nos concursos públicos. É isso que as nossas escolas estão fazendo. Mas ninguém sabe para que estuda tanto conteúdo de língua portuguesa, tanto conteúdo de matemática, tanto conteúdo de biologia, tanto conteúdo disso e daquilo. A maioria dos alunos não sabe por que estuda tudo isso, nem o que vai fazer com isso na vida. E, aliás, a vida está longe das nossas escolas. Então, quando você põe a reencarnação, você muda tudo. Porque você sabe que quem está na sua frente são espíritos reencarnados, com as suas tendências, com as suas necessidades, e que você deve educá-los para que eles sejam transformadores da humanidade, transformadores do mundo para melhor. Hoje o pensamento está extremamente individualista, egoísta. Nós estamos assistindo no mundo todo, não é só no Brasil, uma luta de egos pelo poder, pelo status social, pela liberdade sexual sem consequências, porque é o puro materialismo. Com a reencarnação, nós vamos levar a educação para o espiritualismo. E aí vamos trabalhar nas escolas e nas famílias o que é essencial para o espírito. Vamos dar um exemplo aqui. O que adianta ele dominar maravilhosamente matemática e física se ele vai pegar esse conhecimento para desenvolver uma bomba duplamente atômica? Porque o que ele precisa é de formação do caráter. Por isso que a tese do espiritismo é a educação moral desse ser imortal,
para que ele possa, então, sair desse individualismo e desse egoísmo para ir para o coletivo, o bem do próximo, e colocar a regra de ouro da educação realmente em prática. E essa regra é antiga, porque ela foi ensinada por Jesus. Nós estamos aqui na Terra para aprender a fazer ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Aparentemente é uma regra simples, mas nós temos uma dificuldade profunda de colocá-la em prática. Mas com a reencarnação nós vamos entender melhor ainda. Eu tenho que fazer o bem, porque eu vou responder depois da morte pelo que eu fiz. E não apenas responder depois da morte, eu vou ter que arcar com as consequências disso na próxima encarnação. Então muda tudo. Quando você insere a reencarnação na educação, você está mudando a educação. Você está mudando o foco da própria vida, da existência humana. Por isso que nós falamos assim, nós não precisamos introduzir o espiritismo nas escolas. Não. Agora, nós precisamos introduzir essa visão espiritualista. Sim. Isso nós precisamos. E é para fazer da educação, essa educação... outro dia eu falei, né, em educação ética, né, educação da ética, aí eu lá disse, não, nós temos que trabalhar a educação em virtudes. Gente, não vamos nos perder nessa discussão de palavras. Educação em virtudes, educação em valores humanos, educação ética, educação moral, isso não importa. O que importa é nós nos entendermos naquilo que é preciso, tanto na família quanto na escola. A reencarnação não é uma simples palavra, ela é uma revolução para a nossa educação. É o amai-vos e o instruí-vos. É isso aí. Isso aí. Próxima pergunta, temos mais umas. E as pessoas que não aceitam a reencarnação, como ficam em relação aos filhos? José Gomes, Cidade Alta, Marcos. Bom, nós espíritas a todos respeitamos. Aos que têm alguma crença religiosa e aos que não têm a crença religiosa. E sabemos que não podemos impor a nossa crença a ninguém. Então, não precisamos nos preocupar, porque Allan Kardec, conversando com os espíritos superiores sobre o futuro da humanidade, já havia na sua época, lá na metade do século XIX, uma discussão se o espiritismo seria o futuro das religiões, e os espíritos responderam que não, o espiritismo não, a verdade é o futuro de todas as religiões. E nós vamos chegar nessa verdade da reencarnação mais dia, menos dia. O catolicismo vai chegar na reencarnação, o protestantismo vai chegar na reencarnação, os judeus vai chegar a hora que vão aceitar a reencarnação, porque a reencarnação é uma verdade. Independente de acreditar ou não na reencarnação, o mais importante de tudo é esforçar-se em dar bons exemplos e educar os filhos para que sejam pessoas do bem. Isso é que é importante. E se eles conseguirem sair do materialismo para serem espiritualistas, está ótimo. É isso mesmo que deveria acontecer. O nosso Tavares lembrando da dica. Está na mão. Está aí. Ele está trazendo, aprendendo a educação espírita, que você adquire no meu site, né, que é o marcosdemario.com, ou no site da Amazon, né, que é amazon.com.br. Então, esse é um dos meus livros, é a dica de leitura de hoje do nosso programa Espiritismo e Educação. Ronaldo, esquecemos de pedir ao Tavares para segurar o relógio. Ele não segura, não tem tempo. Não tem tempo para segurar o tempo. Eu tentei aqui, eu arranquei o ponteiro do minuto, da hora.
Aí ele arranquei dos minutos, mas não adiantou não, tá passando do mesmo jeito, amigo. Não adianta arrancar o minuto, nenhum dos dois ponteiros. Bom, Esse é o nosso Tavares, é o que fica aí na nossa técnica aqui da Web Rádio Estação da Luz. Mas, Ronaldo, vamos começar a fazer a nossa despedida, nossas palavras finais, não? perfeitamente. Gratidão a todos pelo carinho, que Jesus os abençoe. Vamos manter todas as recomendações, vamos seguir os nossos corações, as nossas mentes, numa única palavra, que é empatia. Pensar no outro, olhar o outro como a si mesmo, desejar ao outro o que queres que você queira. Enfim, tudo passa. Isso também passa. A pobreza como a riqueza. Tudo isso passa. Agora, depende de nós as transformações. Não é Deus, somos nós. Nós, uma via de mão dupla entre nós mesmos, trabalhando uns com os outros, o nosso melhoramento de fraternidade, solidariedade e mais amor, que é o que o nosso mestre nos pediu até hoje. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz e gratidão a todos pelo carinho. Que Jesus os abençoe. Bem, chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Governador espiritual da Terra, e a proteção e inspiração dos nossos bons espíritos. Convidamos a você para estar conosco toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, para conversarmos sobre o Espiritismo e a educação. Muita paz em todos os corações e até o nosso próximo programa.